Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com o propósito e objetivo de levar ao seu coração as verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus, para que, crendo, você possa receber as dádivas de Deus para a sua vida, para o seu lar e para a sua família. Ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida, mas o Senhor Jesus garante a vida eterna para todo aquele que nele crê. Este é o objetivo e propósito deste programa: levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, esta bênção de Deus, esta boas novas da salvação. Evangelho significa boas novas de salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Por isto que o Evangelho é anunciado, é pregado, para que todo aquele que crê na obra redentora que o Senhor Jesus realizou possa ter os seus pecados perdoados e a salvação da sua alma. Você pode entrar em contato conosco através do nosso Telepaz, código de área 35 3721 1568, no 99196 3915. Nesses telefones você pode entrar em contato conosco para solicitar a sua oração, solicitar a sua bênção e também, se necessitar de uma orientação pastoral, nós estaremos atendendo a você. Também pelo nosso WhatsApp, você pode entrar em contato no código de área 35 99832 3680. 99832 3680. Esse é o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que estejamos formando juntos a cadeia da prece poderosa, que no final deste programa estarei orando por você. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versos 11 ao versos 19, nos é relatado pelo Dr. Lucas sobre a cura de 10 leprosos. E diz: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre,
tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sempre que Jesus curava alguém, ele fazia essa declaração: vai, porque a tua fé te salvou. Ninguém, absolutamente ninguém, pode receber uma bênção, uma dádiva de Deus, que não seja pela fé no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. É por isto que necessitamos de conhecer as verdades do Evangelho. É necessário que venhamos a buscar, a nos preocupar até em conhecer as verdades do Evangelho. Eu sempre recomendo a quem quer estudar a palavra, conhecer a Jesus, conhecer ao Deus Pai, conhecer ao Deus Espírito Santo e tomar conhecimento a respeito da Igreja de Cristo. Primeiramente, deve ser feita a leitura do Evangelho de João, porque neste Evangelho nós temos o conhecimento de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e passamos a entender e compreender que este Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um único Deus. Não há dúvida, não são 3 deuses, é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque há uma total integração, digamos assim, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se tornam um único Deus. Então, quem crê em Jesus está crendo no Deus Pai, no Deus Criador dos céus e da terra, está crendo no Deus Espírito Santo. É muito fácil entendermos isto. Nós somos trinos e somos uma única pessoa. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Quando esse espírito deixa o corpo se torna inerte, ou seja, morto. A alma é a essência da nossa vida. É a nossa alma que tem comunhão com Deus. É a nossa alma que tem sede de Deus. É por isso que as pessoas se tornam religiosas. Não importa qual seja o segmento religioso que ela esteja, a sua alma está ansiosa de encontrar este Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que, mesmo que tateando, mesmo que caminhando, sem saber por onde, mas precisamos buscar a encontrar este Deus vivo, a este Deus verdadeiro, a este Deus que não é representado
por imagens, não é representado por objetos, mas Jesus declarou no Evangelho de João mesmo, capítulo 4, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ninguém pode ver a Deus, porque Deus é a perfeição, Deus é a santidade, e nós estamos num corpo de pecado. Só mesmo a presença de Deus já seria o suficiente para nos destruir. É por isso que tão somente a presença de Deus traz grande glória, traz poder. Quando Salomão foi inaugurar o templo, na inauguração, quando Salomão ora a Deus, a presença de Deus se faz ali, naquele lugar, e nos é informado que os sacerdotes, aqueles que estavam ali ministrando, eles não podiam parar de pé, porque a glória de Deus estava presente. Deus é isto, é poder, é graça, e é por isso que nós precisamos buscar a conhecer esse Deus através da sua palavra, no seu Evangelho. E também o livro seguinte, livro de Atos dos Apóstolos, que vamos tomar conhecimento da Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo não é ajuntamento de pessoas. A Igreja de Cristo não é a multidão que está buscando algo de interesse. A Igreja de Cristo, ela é constituída de homens e mulheres lavados e remidos no poder do sangue de Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos conhecer esta igreja e vamos conhecer como que esta igreja deve proceder, como que aqueles que são salvos por Cristo, o que eles se tornam? Testemunhas, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eles não se tornam meramente pessoas religiosas, pessoas fanáticas até por uma religião, mas se tornam discípulos de Jesus, ou seja, testemunhos de Jesus. Nessa passagem que o médico e evangelista Dr. Lucas, ele faz esse registro da cura de 10 leprosos. Quando Jesus estava passando, esses 10 leprosos levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E nos diz o doutor Lucas, e ele vendo-os disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Jesus não perguntou a eles o que eles queriam, porque Jesus, ao contemplá-los, Jesus viu a lepra que dominava o seu corpo. Jesus viu o estado daqueles homens que agora se voltavam para ele, Jesus, pedindo a sua cura, a sua libertação, dizendo: tem misericórdia de nós. Jesus lhes deu uma ordem para que se cumprisse o ritual da lei. Nunca se pode esquecer que Jesus estava exercendo o seu ministério dentro da prescrição da lei de Moisés. Jesus era judeu e Jesus estava ali dentro da prescrição da lei de Moisés. E é por isso que Jesus foi condenado à morte, porque para os judeus, para os fariseus, os religiosos, a autoridade da época, Jesus se tornou um violador da lei, porque Jesus curava no sábado, Jesus
fazia milagres no dia de sábado, e então, pela lei, como não era permitido que nenhum judeu praticasse nenhuma obra no dia de sábado, quem violasse o sábado estava violando toda a lei e pagava com a morte. O judeu que violava o sábado, ele pagava com a morte, porque ele estava violando toda a lei. Os judeus no sábado, a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, eles não podiam praticar nenhuma obra, nem mesmo acender um fogo. É interessante que muitos que nos dias de hoje distorcem o Evangelho, distorcem a palavra de Deus e convencem a muitos, dentro das suas doutrinas, que devem guardar o sábado, porque o sábado é um dia santo do Deus, tal. Mas esse sábado não foi dado para gentil. Esse sábado foi dado para a lei de Moisés para os judeus, que nos dias de hoje, Jesus, que cumpriu toda a lei, Jesus, que declarou que não veio derrogar a lei, mas veio cumprir a lei, cumpriu toda a lei. E por ter cumprido toda a lei, o judeu, a partir do momento que Jesus efetuou a obra, nenhum judeu morreu por violar sábado. Porque nem mesmo os judeus estão sob a obrigação de guardar o sábado. Embora dentro do judaísmo ainda persiste a lei de Moisés, persiste a guarda da lei, inclusive guarda do sábado para os judeus. Gentil não tem nenhum direito de guardar sábado, porque a lei foi dada para os judeus. E embora os judeus estejam guardando o sábado, nenhum judeu, se violar o sábado nos dias de hoje, ou a partir do momento que Cristo efetuou a obra do Calvário, nenhum judeu morre por violar sábado, porque não tem mais efeito a lei de Moisés, não tem mais efeito nenhuma guarda dos rudimentos da lei. Embora dentro da cultura judaica, dentro da lei, ainda se pratica a lei, porque estão dentro de um processo de um cumprimento de Deus, mas hoje, se o judeu quiser ser salvo, ele precisa também se arrepender de seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, tanto judeus como gentios. Então esses que têm a doutrina de guarda de sábado, estão praticando algo, um outro evangelho, que Paulo condena em Gálatas capítulo 1, este outro evangelho. É uma negação das verdades do Evangelho de Cristo, porque a salvação é pela fé na obra que Cristo realizou. Ninguém pode, através de uma prática religiosa, de uma guarda, seja de sábado ou de qualquer outro dia, que venha proporcionar salvação a quem quer que seja. São rudimentos religiosos que não acrescenta absolutamente nada, mas se transforma numa heresia. É assim que acontece também com o Espiritismo. O Espiritismo também é uma autonegação da obra de Cristo, porque quando declara que através da prática das boas obras alguém pode proporcionar o seu melhor na vida próxima, estão negando enfaticamente a obra que Cristo realizou. Porque se alguém pode prover, através de uma prática religiosa, a sua salvação, a obra que Cristo realizou não tem efeito algum. E Jesus, conhecendo a necessidade daqueles homens que agora buscavam em Jesus a sua libertação, a sua cura de uma lepra que era incurável, Jesus mandou que seguisse
o rodimento da lei, porque ele não havia cumprido ainda a lei. Então, como estavam debaixo da lei, eles precisavam ser direcionados ao sacerdote, porque era o sacerdote que iria confirmar que aqueles homens estavam livres da sua lepra. E todos eles, obedecendo a ordem de Jesus, foram em direção ao templo para se apresentar ao sacerdote. Mas quando um deles percebeu que estava curado, ao invés de ir ao sacerdote, ele se dirigiu a Jesus, porque Jesus o havia curado da sua lepra. E nos é relatado pelo Dr. Lucas que ele voltou glorificando a Deus. Ele voltou em alta voz, glorificando a Deus. E ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Dentre os 10 leprosos, um deles não era judeu. Era samaritano, que era rejeitado pelos judeus, porque os samaritanos eram místicos, eram judeus que haviam se relacionados com gentios e se tornou uma raça mista. E por isto os judeus os refutavam, porque eles negaram a raça. Judeu não se mistura a raça. Judeu é com judeu, para manter a sua raça. Então aqueles que contraem casamentos, matrimônios com outros que não sejam judeus, eles são rejeitados porque estão negando a sua raça. Assim aconteceu com os samaritanos, pela fato da Assíria ter levado o reino do norte para o cativeiro e trouxe estrangeiros para morar ali em Samaria, no reino do norte, e eles se casaram com as judias que ficaram e com os judeus, e então se tornaram uma raça mística, samaritanos, que eles eram rejeitados por Jesus. Por isso que no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus pede água para a mulher samaritana, ela estranha e diz: sendo tu judeus, como que me pedes água para beber? Mas Jesus veio exatamente para romper esses laços, esses empecilhos de raças e de religiões, para que todos sejam salvos pela graça de Deus. Dando-lhe graças, nós que recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais, não devemos esquecer de render-lhe graças. O que ele tem feito por nós deve nos motivar a nos aproximar dele com um coração agradecido. Nós, diz o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Você que já teve a oportunidade de aceitar, receber a Jesus como Senhor, Salvador da sua alma, seja um servo, uma serva fiel, testemunhando de Jesus. Agradeça a Jesus pelas bênçãos que você tem recebido. Você que quer receber essa bênção, feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa.
Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que está crendo nessa Tua palavra, Senhor, esta vida que já aceitou a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, ó Deus, e que quer, Senhor, ser um discípulo, uma discípula, Senhor, agradecendo e reconhecendo a obra, Senhor, que Tu tens realizado. Toca neste coração, toca nessa mente, toca nessa vida. Faz, Senhor, uma testemunha viva do Seu poder. Visita, Senhor, esses, ó Deus, que ainda não tiveram esta oportunidade, mas estão crendo nessa Tua palavra, no Teu Evangelho, e querem aceitar a Ti como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Senhor, toca nesta hora, perdoa os seus pecados, escreva este nome no livro da vida. No Teu santo nome, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe dos nossos trabalhos, de nossa igreja aqui em Poços de Caldas, na nossa igreja sede, Travessa Francisco Salles, número 90, ali no estacionamento da Policlínica Central. Às terças e quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 18h30, a noite da bênção para a família. Venha participar dos nossos trabalhos para receber a bênção de Jesus sobre a sua vida. Também na segunda igreja, a rua Nico Duarte, 575, esquina com a rua Gama Cruz. Todas as quartas, sábados e domingos, às 19h30, uma noite de bênção para você e para a sua família. Venha participar dos nossos trabalhos, venha receber a bênção de Deus. Divulgue esse programa para os seus parentes, para os seus amigos e seus vizinhos. E volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.